Oi gente, hoje eu vim falar sobre a trilogia do Bill Hodges, do Stephen King, que é lançado pela editora Suma, com a tradução de Regiane Urnaski. Esses daqui foram os primeiros livros investigativos do autor, ou seja, nós temos como protagonista um detetive. Então, se você gosta desse tipo de thriller, se você quer conhecer esse tipo de escrita do Stephen King, ou conhecer um livro do autor, se ainda não leu nenhum, fique aqui nesse vídeo, já curtam ele, se inscrevam no canal também, se você é novo por aqui, ativem o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos e não se preocupe porque o vídeo não vai ter spoiler. Então, como eu falei para vocês, o protagonista das três histórias é o detetive Bill Hodges. Ele é um detetive aposentado, então já é um personagem bem mais velho, e ele é atormentado por um caso que ele nunca conseguiu solucionar, que é o caso do Mr. Mercedes. O Mr. Mercedes foi um cara que atropelou muitas pessoas em uma Mercedes. Eram pessoas desempregadas e desesperadas por um emprego que estavam posando em uma fila para uma feira que ofertava empregos. E daí esse maluco apareceu lá e começou a atropelar todo mundo da fila. 8 pessoas acabaram morrendo e várias ficaram feridas. Só que esse cara saiu impune, ninguém descobriu quem que era ele. E agora, anos depois, ele manda uma carta pro Bill. Ele manda uma carta bem provocativa pro nosso detetive, assinando como o assassino da Mercedes. E o Bill é uma pessoa que não tá passando por um momento muito bom, ele tá sofrendo de depressão, ele tá tendo pensamentos suicidas. Então essa provocação que ele acaba recebendo do assassino desperta nele essa vontade de ir atrás e descobrir quem que é esse desgraçado. Então ele passa a fazer uma investigação por conta própria, sempre se comunicando com o assassino. E uma coisa muito interessante aqui no livro é que nós vemos o ponto de vista do Mr. Mercedes também. Nós sabemos quem é ele, nós acompanhamos todos os passos que ele acaba fazendo aqui, conversando com o Bill. Então esse não é um thriller de mistério sobre quem é o assassino, e sim um thriller de perseguição, onde o detetive vai descobrir quem é, mas nós já sabemos, e daí ele vai fazer de tudo para ir atrás dele, descobrir onde ele tá e o que ele tá planejando. Porque o assassino da Mercedes não está satisfeito com o que ele fez, e nós vamos tentando descobrir aqui quais são os novos planos dele. Gente, esse livro é muito legal, e nós temos aqui uma história fechadinha, bem completa. Ele pode ser considerado como um livro independente, porém fica um gancho no final do livro, que nós vamos acompanhar a continuação desse pedacinho que nós vimos no final no terceiro livro. E aonde que o segundo livro se encaixa então nessa história? Eu vou explicar para vocês. O segundo livro, nós continuamos acompanhando o detetive, só que agora, gente, ele tem uma empresa de sócios, digamos assim, ele tem uma equipe para ajudar ele nas investigações que ele acaba pegando. Ou seja, ele não tá mais se aposentando, ele abriu aí uma empresa particular chamada Achados e Perdidos. E daí, gente, ele acaba entrando em um caso de um menino que encontra um tesouro, digamos assim. 35 anos atrás, teve um escritor que foi assaltado e depois morto em sua própria casa. Os assaltantes roubaram do seu cofre não só dinheiro, mas também manuscritos que ele tinha escondidos, manuscritos inéditos. Ele era um escritor que estava tendo uma vida reclusa, longe de todo mundo, e ele tinha esses manuscritos aí secretos. E daí o bandido que estava por trás desse assalto, ele era um grande fã do escritor e queria pôr as mãos nesses manuscritos, porém ele acaba sendo preso, mas antes disso ele consegue enterrar os manuscritos e o dinheiro também. E daí no presente esse menino acaba encontrando esses manuscritos e esse dinheiro enterrado, e a família dele tá passando por um momento muito difícil financeiramente, porque o pai dele foi uma das pessoas que foi atropelada lá pelo Mr. Mercedes. Então o pai dele ficou muito ferido, ele é meio que aleijado e não consegue encontrar emprego mais por conta disso.
Mas daí o grande problema é que ele mexeu com uma coisa perigosa, e é aí que o nosso detetive entra. Porém, gente, eu achei que nesse segundo livro o detetive meio que teve um papel desnecessário para a história. Essa história do menino com o tesouro que ele encontrou poderia funcionar muito bem sem a presença de um detetive, até por conta das soluções que tiveram no final. O menino é muito inteligente, então eu acho que funciona como uma história à parte que não precisava fazer parte dessa trilogia do detetive. Mas é muito legal ver a interação que ele tem agora com essas pessoas que trabalham com ele no Achados e Perdidos, principalmente a Holly, que acaba sendo uma personagem bem legal. E o desenrolar desse thriller também não é mistério, é mais aquela coisa do personagem passando por um grande perigo, como que ele vai sair dessa situação. E daí vamos pro terceiro livro, que é bem continuação do primeiro livro. Esse daqui eu não posso falar muito porque eu acho que seria spoiler, mas eu posso dizer que ele se passa alguns anos depois. 5 anos, fala aqui. O detetive Bill Hodges ainda está na ativa ali, trabalhando no Achados e Perdidos, porém ele acaba recebendo uma grande notícia que vai abalar muito a vida dele, e daí ao mesmo tempo tem esse grande caso que acaba sendo muito misterioso para ele, mas para nós leitores não é tão misterioso assim. Da mesma forma que os outros livros foram elaborados, aqui também nós leitores ficamos sabendo de tudo, ficamos sabendo a visão do assassino, a visão de todos que estão por trás disso, e daí nós só acompanhamos o detetive descobrindo e tendo aquele negócio da perseguição de novo. Uma coisa bem importante que eu preciso contar para vocês é que o tema do suicídio é muito mencionado aqui no terceiro livro. Ele já era falado no primeiro e ele retorna aqui no terceiro, mas de uma forma com maior destaque. Ele não faz com que o livro seja pesado. Eu não encontrei assim cenas pesadas e difíceis de ler a respeito disso, mas se você tem uma sensibilidade, se você sofre de depressão, se você sente sensível a respeito desse tema, é bom evitar um pouco, porque ele fala muito sobre suicídios. E esse terceiro livro, gente, tem um elemento que a gente não esperava encontrar nessa trilogia, eu não esperava. É um elemento bem a cara do Stephen King, colocar isso no livro, e é bem legal ver como isso é desenvolvido aqui na história. O único ponto negativo que eu posso falar para vocês aqui é que eu vi que nesse terceiro livro o autor foi um pouco mais prolixo, ele deu uma enrolada aqui numa parte do livro, estava meio que repetitivo. Por exemplo, você já tinha entendido o que estava acontecendo e ele ia lá e explicava uma coisa que às vezes não precisava explicar. Então, esse terceiro livro eu senti um pouquinho mais arrastado. O segundo livro eu vi que muitas pessoas acharam também. Nesse segundo livro eu acho que ele demora muito para as coisas acontecerem. Ele dá uma grande introdução do que aconteceu no passado, que é praticamente quase a metade do livro. Então, ele demora para as coisas acontecerem aqui no segundo livro. Então, por isso que o primeiro livro é o meu favorito, gente. E ele é incrível, vocês vão gostar muito. Eu recomendo bastante essa trilogia para quem quer começar a ler Stephen King. Você não vai pegar spoiler de outros livros dele aqui nesse, porque às vezes o autor conecta algumas histórias, mas eu não encontrei nenhum spoiler aqui. E para quem gosta de thrillers investigativos, eu acho que vai gostar muito do autor, começando por esses livros. E eu soube, gente, que a personagem da Holly aqui da trilogia, ela aparece no livro do Outsider. Então, se você pretende ler Outsider, vocês precisam ler essa trilogia antes para conhecer a Holly. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham se interessado em ler a trilogia. Me conte aqui nos comentários se você já leu, se você concorda comigo. Ou se você ficou interessado em ler, me conte também. Se você for comprar os livros, tem os links aqui na caixa de descrição. Aqui do lado eu vou deixar a playlist de vídeos sobre as séries que eu leio para vocês acompanharem também. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!